Aconteceu. Como eu disse aqui nas últimas semanas, inclusive 2 últimos meses mais ou menos, a Rússia tinha falado que ia cortar o gás para a Europa se eles não começassem a pagar em rublos o gás. Por quê? O que aconteceu? Quando começou aquele conflito na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, a OTAN começou a enviar armas para a Ucrânia, começaram a impor sanções à Rússia. E o que acontece é o seguinte, os países europeus compravam gás e petróleo da Rússia e pagavam em euros ou em dólares, e o dinheiro ficava em bancos europeus. Ou seja, eu compro alguma coisa de você, eu te pago, mas o seu dinheiro fica comigo. Aí o que acontece? Quando começou a guerra, os bancos europeus congelaram o dinheiro da Rússia e das empresas russas. Ou seja, eu compro uma coisa de você, você me fornece uma coisa todos os meses que eu preciso muito, eu te pago, mas o seu dinheiro fica comigo. E quando você faz alguma coisa que eu não gosto, eu chego e falo assim, quer saber? O seu dinheiro que está comigo agora não é mais seu, é meu. É calote. Pois bem, a Rússia disse, ou começam a pagar em rublos em bancos russos, ou a gente vai cortar a torneira. O que aconteceu é o seguinte, 11 empresas de países diferentes europeus, que são as empresas estatais, às vezes não, que importam gás e petróleo russos, já criaram contas no Gazprom Bank, que é o banco da empresa de petróleo russa. E 4 países europeus já estão pagando em rublos. A Alemanha, a Áustria e mais 2 que não foram revelados, mas já estão pagando em rublos para a Rússia. Só que a Polônia começou a liderar um movimento dizendo que não, é melhor ter desabastecimento, não podemos pagar em rublos. Por quê? Porque o governo da Polônia é o governo mais subserviente aos Estados Unidos de todos da Europa. E olha, é uma disputa difícil quem é o mais subserviente ao Joe Biden e aos Estados Unidos. Pois bem, a Polônia ganha, a Bulgária fica em segundo lugar. E a Polônia começou a liderar esse movimento e a Bulgária falou, vamos em frente, não vamos pagar em rublos, não vamos pagar em rublos. O que aconteceu? Não pagaram em rublos, o contrato chegou, o último contrato de abastecimento, tem um contrato que é um contrato largo de muitos anos, mas a última fase do contrato que chegou ao fim foi agora, e o pagamento teria que ter sido feito. Não foi feito o pagamento no banco russo, a empresa de gás da Polônia disse que pagou onde pagava antes, ou seja, num banco onde os ativos da Rússia estão congelados, é aquela, você me vende o gás, eu pago para você no meu banco, onde eu já congelei o seu dinheiro, quer dizer, não pagou. E a Rússia cortou. A torneira foi fechada meia-noite de ontem para a Polônia e para a Bulgária. Para você ter ideia, o preço do gás na Europa inteira, subiu 20% em apenas 12 horas. Aí, uma das líderes do Parlamento Europeu falou, olha, vai ter desabastecimento na Europa inteira. Aí, o que aconteceu? O primeiro-ministro da Polônia foi desesperado ao Twitter, logo que fecharam a torneira, para falar, olha, a Alemanha tem que fazer o mesmo que a gente, não podem pagar em rublos, tudo mais, a gente não pode continuar financiando a guerra da Rússia. E foi ignorado, prontamente ignorado pelos alemães. Aí começaram a sair notícias na mídia europeia, inclusive na mídia polonesa, que eu comecei a ler a imprensa da Polônia, né, para ver o que eles falam a respeito, de que a Alemanha vai comprar mais gás da Rússia, pagando em rublos, para poder fornecer gás para a Polônia. Então quem vai fornecer o gás para a Polônia é a Alemanha, pagando hoje 20% a mais do que pagava ontem em rublos. Quer dizer, a atitude da Polônia no final e da Bulgária acabou fazendo com que a Rússia ganhe mais dinheiro, porque além deles continuarem financiando a Rússia, coisa que eles não queriam, e olha que eu ainda nem estou entrando no mérito se quem está certo ou está errado nisso aí, mas olha, além deles continuarem financiando a Rússia, agora estão financiando 20% mais caro. Ó, parabéns para os líderes lá da Polônia e da Bulgária. Vocês são burros, mas são muito burros. E o pior, a inflação lá vai ser a maior inflação dos últimos 30 anos. Por quê? Desde que acabou a União Soviética vai ser a maior inflação. Por quê? Porque eles estão agora comprando gás mais caro e porque a torneira foi fechada. Só para você ter ideia do que está acontecendo depois que começou esse conflito na Ucrânia. Vamos lembrar, a guerra na Ucrânia não começou agora em fevereiro. Todo grupo de mídia que falar sobre guerra na Ucrânia fala, começou em fevereiro, tá mentindo, tá bom? A guerra na Ucrânia começou em 2014, quando foi dado um golpe de Estado e foi imposto um governo neonazista na Ucrânia. E esse governo começou a provocar a guerra e durante o governo Joe Biden, agora que assumiu no ano passado, as provocações começaram e até chegar o momento em que o governo fantoche do Zelensky falou, não, a gente vai entrar na OTAN. E a Rússia falou, se vocês entrarem na OTAN, a gente te invade antes. Falou, não, a gente vai entrar. Aí o Joe Biden falou, não, estamos de portas abertas. Aí a Rússia falou, não,
eu não vou deixar vocês entrarem na OTAN, porque se vocês já estiverem na OTAN, vocês vão colocar bombas atômicas, inclusive nucleares, da Ucrânia para Moscou, chegam em menos de 5 minutos. Se vocês colocarem bombas apontadas para nós, a gente vai ficar com uma arma 24 horas por dia apontada para nossa cabeça. Nós, russos, não temos bases militares em volta dos Estados Unidos. Então por que os Estados Unidos, com a OTAN, têm bases militares em volta de toda a Rússia? Não vai ter, ponto final e acabou. Pois bem, continuaram, a Rússia entrou na Ucrânia e falou, não, a gente vai tomar parte do seu território e continuam lá com a ação na Ucrânia. Enquanto isso, o que aconteceu? O governo ucraniano começou, na última semana, a ameaçar atacar cidades russas, porque afinal, se estamos em guerra, por que a guerra é só aqui? Vamos fazer guerra no seu território também. O governo russo o exército russo já derrubou vários drones ucranianos em território russo. Só que tem uma coisa, a Ucrânia começou a ameaçar explodir uma ponte na Crimeia, que hoje é considerada território russo, e explodir um oleoduto que fica dentro da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia. Só que a Ucrânia hoje tem armas que são fornecidas pela OTAN. Aí é aquela, eu te ataco, eu, Thiago, vou lá e te ataco, só que eu te ataco com uma arma que quem me deu essa arma não foi eu não comprei essa arma, quem me deu essa arma foi fulano aqui. Então, na verdade, o fulano tá me dando arma para eu atirar em você. Então, quem tá te atacando é o fulano. Você vai ficar bravo só comigo porque eu tô atirando? Vai, mas você também vai ficar bravo com quem me deu a arma. Pra esse propósito. Thiago, pega essa arma e atira aqui em fulano. É isso que está acontecendo. Os Estados Unidos e a OTAN, né? A OTAN são vários outros países, todos subservientes aos Estados Unidos, países lá do Atlântico Norte. Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Apesar de que vários países não estão mais no Atlântico, porque a OTAN nunca estiveram no Atlântico, a OTAN está chegando cada vez mais perto da Rússia, avançando em direção à Rússia. E o que acontece? A OTAN fornece armas para a Ucrânia. A Ucrânia usa essas armas na guerra. A Rússia já falou que não era para ninguém interferir, mas ok, ficou mais ou menos por isso mesmo. Só que se essas armas forem usadas dentro do território russo, aí eu vou te falar o que o Vladimir Putin falou. Ele fez o discurso dele, a fala dele mais contundente desde que começou tudo isso aí. Para você ter ideia, a última vez que ele foi tão contundente foi quando ele estava ao lado do presidente da França, o Emmanuel Macron, e aí ele falou que, olha, vocês não vão ter tempo nem de piscar. Vocês vão entrar numa guerra, todo mundo vai perder. Não vai ter vencedores, todo mundo vai perder. Parece até a música lá da Marília Mendonça. Todo mundo vai sofrer, né? Essa é a mesma coisa, todo mundo vai perder. Aí agora ele falou o seguinte sobre o fato de a Ucrânia poder atacar cidades russas com armas da OTAN. Специальной военной операции. Подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. Говорил уже об этом в самом начале. Aqui ele fala, ó, nós temos meios dos quais ninguém pode se gabar. A tradução não ficou a melhor nesse trecho só, de resto tá boa, muito boa a tradução. Mas ele fala, ó, nenhum outro país no mundo pode se gabar, isso que ele quis dizer, pode se gabar de ter os meios que nós temos. Os meios são as armas. A Rússia é o único país do mundo que tem mísseis hipersônicos. A Rússia testou, eu mostrei aqui na semana passada, a Rússia testou um míssil balístico intercontinental que pode levar ogiva nuclear e que leva dentro de si, pode levar 25 mísseis hipersônicos. Quer dizer, enquanto esse míssil está atravessando o oceano para explodir uma bomba atômica em qualquer alvo, 25 mísseis hipersônicos também com bombas atômicas saem. E esses mísseis hipersônicos não podem ser nem detectados e, se por acaso alguma coisa estiver no caminho deles, eles conseguem desviar de qualquer tipo de artilharia antiaérea. Não há tecnologia hoje no mundo, nem dos Estados Unidos, nem de nenhum país da Europa, nem da China, de ninguém. Não há tecnologia hoje no mundo que pode deter esses mísseis russos. E a Rússia falou, se vocês... Primeiro eles falaram, quem interferir vai sofrer. Depois começaram a sofrer economicamente a Europa. As sanções que a Europa impôs à Rússia acabaram danificando muito mais a economia europeia do que a economia russa. Hoje o rublo vale mais até do que valia antes, do que valia em fevereiro, antes de começar esse conflito todo. Hoje a economia russa não está em declínio
e hoje quem está em declínio é a economia europeia e também a dos Estados Unidos. Aí ele falou, ó, se vocês usarem armas, se armas da OTAN forem usadas para atacar território russo, vocês não vão ter tempo nem de piscar. Nós vamos usar os meios que nós temos, em outras palavras, a gente vai explodir todo mundo. Quer dizer, os europeus estão assim, opa, o que a gente faz? Enquanto eles estão assim, opa, o que a gente faz? Os Estados Unidos continuam a toda velocidade, continuam tentando fazer com que os países europeus ataquem a Rússia ou continuem enviando armas para a Ucrânia. Os próprios Estados Unidos, eles não enviam as armas, mas eles mandam e outros países europeus enviam essas armas. E quem lidera esse movimento de enviar armas para a Ucrânia, adivinha quem são? Polônia e Bulgária, que são os países que agora não têm gás. Para você ter ideia, 30% do gás na Polônia, e olha, é um país frio, um país que precisa de gás, vem da Rússia. Agora vai vir da Alemanha, via Rússia. Vai vir da Rússia via Alemanha, né? A Rússia manda para a Alemanha manda para a Polônia. Aí o Parlamento Europeu, a União Europeia se reuniu para falar, ó, a gente não pode mais depender do gás russo. A curto prazo isso pode ser ruim, mas a longo prazo a gente não vai mais depender deles. Como é que a gente faz? Importa dos Estados Unidos, pagando 40% mais caro. O Joe Biden tá assim, ó, rindo à toa. Ele só não tá rindo por um problema, o Joe Biden. Ele chegou essa semana ao pior nível de popularidade desde que ele assumiu o governo dos Estados Unidos. Para você ter ideia, ele empatou, assim, na margem de erro, ele empatou com o Donald Trump em rejeição. Olha, para você empatar com o Donald Trump, você tem que fazer tudo, absolutamente tudo errado. E começaram, e olha, eu vi isso de gente que até um mês atrás, eu tô falando americanos, que até um mês atrás eram simpáticos ao Joe Biden, começaram a circular vídeos mostrando que ele tá meio... ou ele tem um amigo imaginário ou ele tem algum problema. Esse aqui é o Joe Biden, esse vídeo está circulando muito ultimamente. Você tem ideia de como a rejeição a ele está aumentando. Gente que até um ou 2 meses atrás estava com ele, mesmo com tudo isso, com toda a lavagem cerebral que a grande mídia falou em torno do conflito na Ucrânia, essas pessoas já mudaram de opinião. Não porque estão do outro lado ou alguma coisa assim, sim por falar, pô, esse cara, alguns por acharem que ele é fraco demais para uma situação de guerra, outros por acharem que a culpa de toda a inflação é dele, seja pelas sanções impostas, seja por ter deixado que a guerra começou, que a guerra tivesse começado, ou seja por ele, de fato, o governo dele, ter provocado a Rússia para que a guerra começasse. Aí, ó, tá aqui o Joe Biden falando, ele acaba o discurso dele e ele fala, eu vou voltar ao vídeo, ele não apenas fala, como ele estende a mão para uma pessoa imaginária. Olha isso. Aqui o Joe Biden. Depois ele fala com outra pessoa imaginária e ele começa a caminhar rumo ao nada. Tá aqui o Joe Biden e ele começa a caminhar e falar com pessoas que não estão ali. Só que não é a única vez que isso aconteceu. Isso também aconteceu em outro momento. Eu vou te mostrar aqui. De novo, ele termina um discurso, ele estende aqui a mão para uma pessoa imaginária, ele inclusive fala uma coisa, depois ele olha para o lugar, acena para as pessoas e vai embora. A pessoa começa a falar, esse cara, será que ele tem... É comum nos Estados Unidos as crianças terem amigos imaginários, mas será que nessa idade a pessoa tem amigo imaginário ou alguma coisa assim? Por que só está aparecendo agora? Durante a campanha de Donald Trump, que disseminava muita fake news e tudo mais, muitas fake news, eles falavam, o Biden tem problemas, o Biden é senil, eles até chamavam ele de Sleepy Joe, que é o Joe sonolento. A extrema-direita sempre prega muito isso, que é o preconceito contra pessoas idosas. Eles são assim, ó, é uma coisa que no Brasil os ciristas estão copiando, assim, eles chamam o Lula de tudo que é nome pelo fato de ser idoso. Pois bem, na época, o Joe Biden, quando ele falava, ok, você viu os discursos dele, eu vi debates do Joe Biden contra o Bernie Sanders, os dois também lá na casa dos 80 anos, os dois extremamente lúcidos. Pelo menos nos debates estava lúcido o Joe Biden. Nos discursos dele, ele se contradizia em alguma coisa, mas coisa que todo presidente norte-americano se contradiz, que quando fala de guerras, de democracia e tudo mais, mas lúcido. Só que nas últimas 2, 3 semanas começaram a pipocar esses vídeos aí, e ele não desmentiu. Em nenhum momento ele falou, não, esse vídeo é montagem, é fake, não é. Você viu aí o vídeo, é estranho o que está acontecendo, e eu vou te falar, agora o plano dos Estados Unidos vai ser tentar assegurar que outros países que possam apoiar os Estados Unidos o apoiem, ou seja, mais golpes de Estado onde puder. Impuseram um golpe de Estado no Paquistão, não se sabe ainda se deu certo para os Estados Unidos, porque o Paquistão tem muitas amarras com a China e com a Rússia. Eles vão tentar em outros países agora.
e estão armando Taiwan, que fica na China, até os dentes para que a China seja provocada a invadir Taiwan. Essa é a próxima, eu estou te falando isso muito antes de acontecer, mas é muito provável que aconteça uma invasão da China a Taiwan, e olha que Taiwan é parte da China a qualquer momento. A ver, peço aí que você se inscreva no canal, curta o vídeo, que isso tudo que eu falei aqui não vai sair na grande mídia, e se sair vai ser aquela análise rasa. Eu até estava lendo comentários numa notícia do G1, nossa, a caixa de comentários do G1 é a pior coisa que existe, e a pessoa falando assim, a guerra só acontece porque os russos gostam de matar ucranianos. É exatamente isso que está na Globo News, a pessoa acha que é isso. Não sabe tudo que está por trás e não são coisas simples de a gente falar e explicar, porque são coisas extremamente complexas. Eu tenho que ficar aqui 3 horas falando para explicar todos os pormenores desse conflito todo, que é um conflito geopolítico. A guerra é só o pano de fundo. Infelizmente, as pessoas inocentes são as que morrem, as cidades são destruídas, as pessoas que não têm nada a ver com isso são as que mais sofrem. É isso. Falou.